Sábado é o Dia Mundial do Diabetes e nesta semana que antecede a data, especialistas organizaram várias atividades em Curitiba para alertar sobre a doença que afeta mais de 380 milhões de pessoas no planeta. Ações preventivas ajudam no cuidado com o diabetes, que atinge também as crianças. Desde os 12 anos, a aplicação de insulina faz parte da rotina da Ana, que hoje tem 17. Ela mede a glicose no sangue e calcula quanto de insulina o organismo precisa. Hoje é bem mais fácil, mas quando descobriu que tinha diabetes, a adolescente ficou assustada. Eu nem sabia o que era diabetes. Quando falaram, eu falei, meu Deus, o que é isso? E daí já falaram, você nunca mais vai poder comer doce, nunca mais vai poder comer açúcar, você nunca mais vai poder comer pizza, macarrão. Ana teve uma desidratação muito forte e ficou 15 dias internada. A mãe notou alguns sintomas, mas nem imaginava que podia ser diabetes. Eu senti uma fraqueza nela muito grande, havia assim, uma olheira bem profunda que fazia parte da desidratação dela. Então eu achei que não estava legal, sabe? Que não estava normal, não tinha muito ânimo para as coisas. Depois do diagnóstico veio a fase de adaptação. E não foi só a alimentação da Ana Carolina que mudou. A família toda passou a ter uma dieta mais saudável. E a Nilva, até hoje, procura receitas especiais sem açúcar. A gente tira o refrigerante, a gente tira a fritura do dia a dia, que não há necessidade nenhuma disso, né? Para a gente ser feliz. O tipo 1 é o tipo de diabetes mais comum em crianças, quando o pâncreas reduz ou para de produzir insulina, o hormônio responsável por levar glicose às células. O diagnóstico precoce é importante para evitar complicações e começar o tratamento o mais rápido possível. Uma família que realmente, depois do diagnóstico, ela vai ter que estar ligada no diabetes o tempo todo. Mas não vai impedir que essa criança pratique esporte, que essa criança frequente a escola junto com os colegas, que ela vá a festas, que ela faça as viagens que os adolescentes normalmente têm com a escola. E as complicações que o diabetes pode trazer afetam até mesmo a saúde dos olhos. E é sobre isso que eu converso com o Dr. Cristiano Espinhosa, que é médico oftalmologista. Boa noite. Boa noite. Qual é essa relação do diabetes com a saúde dos olhos? Como que a taxa de glicose pode trazer esse problema? É isso, não? Exatamente. O que acontece é o seguinte, a diabetes é uma doença sistêmica, que é uma doença do corpo. Ela compromete os rins, ela compromete a inervação periférica, ela compromete o cérebro e compromete os olhos. Um dos principais órgãos que é comprometido pela diabetes é o olho. E principalmente na retina, que é um tecido que está na parte posterior do olho. A taxa aumentada de glicemia, a taxa aumentada de açúcar no sangue, faz com que os vasos do fundo do olho comecem a aumentar a perfusão. O que é a perfusão? Ele começa a ficar furadinho, como se fosse um cano furado. Ele começa a ter hemorragias, começa a ter inchaços no fundo do olho, cria áreas de isquemia no fundo do olho, que são áreas que são nutridas. Isso predispõe a hemorragias mais severas, descolamento de retina, inchaço na região central da visão, que são altamente cegantes. Diabetes hoje é considerada uma das principais causas de cegueira irreversível do mundo. Então a gente tem que se preparar para essa doença. O diabético ele está sempre atento em relação aos riscos da doença e está sempre procurando um oftalmologista para a prevenção desse problema. Tem sintomas? Como prevenir isso? Na verdade, a prevenção é o diagnóstico precoce, né? Muitos pacientes às vezes chegam no consultório com uma visão de 100%, né, diabéticos já às vezes 5, 6, 7 anos. Doutor, eu estou enxergando tudo bem. Falei, vamos ver o seu fundo de olho para ver se está tudo certo. E esse paciente já tem alterações no fundo do olho, mas não está comprometendo uma determinada região que chama mácula, que é a região mais importante da visão. Então, quer dizer, ele está comprometendo a periferia da visão, mas não o centro. Então, ele continua com uma visão de 100%. Então, a prevenção é, eu tenho diabetes no fundo do olho, eu já preciso tratar o quanto antes, para não ter grandes perdas visuais, para não ter grandes consequências em relação à visão. Isso depende da idade da pessoa ou não? O principal fator para a diabetes comprometer o fundo de olho é o tempo que ele tem a doença. Então, se eu tenho um paciente que tem um problema há 5 anos, ele tem um risco menor do que um paciente que tem há 10 anos. Outro fator importantíssimo, já emendando os riscos, né, da doença do fundo do olho, é o controle da glicemia. Se eu tenho uma glicemia mais estável, eu tenho um risco menor dessa doença aparecer. Se eu tenho uma glicemia descompensada, ela evolui mais rápido, aparece mais rápido e piora, né? Evolui mais rápido também. Doutor, para isso, amanhã vocês vão estar fazendo uma ação, né, até de conscientização. O que vai ter, onde vai ter? Vamos fazer o convite aí. Perfeito.
O Centro Paranense de Oftalmologia, junto com a APAD, que é uma associação de apoio a pacientes da diabetes aqui de Curitiba, estão reunidos na Nossa Senhora da Salete amanhã, a partir das 9 horas da manhã até as 16, onde gratuitamente nós realizaremos exames para medir a pressão arterial sistêmica, testes de glicemia, avaliação de fundo de olho, se o paciente vai ser dilatado, vai ser feita a avaliação de fundo de olho para ver se ele tem ou não diabetes. Diabetes no fundo do olho, né, que é a retinopatia diabética. Vai ter uma equipe de nutrição que está orientando os pacientes em relação à dieta, que é importantíssima para o controle da glicemia, e uma equipe de educação física que vai estar passando as principais atividades físicas que o paciente devia fazer e medindo o índice de massa corpórea. Porque isso tem a ver com o estilo de vida da pessoa, né, ter diabetes. Exatamente. Existem 2 tipos de diabetes. O tipo 1, que o paciente já nasce com uma predisposição, e a tipo 2, que a gente pode evitar. A tipo 2 é quando o paciente tem mais de 60, 70 anos de idade, onde ele passou a vida dele sedentária, sem controle de glicemia, tendo hipertensão arterial, fumando, bebendo. Todo esse estilo de vida predispõe à formação de diabetes. Então, se a gente faz uma campanha que engloba tudo e passa isso para a população de Curitiba, acho que é um presente para a cidade. Só para a gente reforçar, a Praça Nossa Senhora de Salete, ali no Centro Cívico, né, na Exatamente. frente do Palácio Iguaçu. Qual o horário? Das 9 às 16. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela participação. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite.